Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o professor Walter, para ele dar continuidade ao tema de iniciação, Portal de Ouro da Consciência, na segunda parte. Então, sem mais delongas, vamos dar a voz ao professor. Professor, boa noite, é com o senhor a palavra. Boa noite a todos. Estou aqui com vocês, uma honra, né? Uma felicidade muito grande. E vamos dar continuidade agora à segunda parte, né, desta apresentação, que é a iniciação Portal de Ouro da Consciência. Eu vou passar o slide, ficou faltando passar alguns slides que são demonstrativos da primeira parte. Eu gostaria de passar, não foram passados, e o Alain vai passar. Aqui, deixa eu pôr aqui. Esse primeiro slide mostra justamente tirado de um livro específico desse assunto, né? Mostra aqui em preto, né? Esses pontinhos pretos aqui mostra ao continente da Lemúria, né? E aqui bem delineado os continentes como são hoje, né? Então a gente vê exatamente a diferença do que era antigamente, né? O continente da Lemúria com o continente atual. O slide 10. O slide 10 agora, Atlântida. Agora aqui é Atlântida, veja bem, olha. O escurinho é como era Atlântida, há 800 mil anos atrás, né? E aqui bem delineado os continentes como são hoje, né? Então, houve uma grande diferença, né? Modificação na estrutura dos continentes. O 11, slide 11, aqui Atlântida há 200 mil anos, olha, já está quase próximo, né? Aqui em escurinho, Atlântida e os continentes como são hoje. Então, a gente pode ver aqui uma grande similitude entre esse continente de Atlântida há 200 mil anos com o continente. Nós podemos até perceber nesse ponto aqui onde tem o deserto do Saara, aqui na África, né? É branco aqui, né? Isso significa o quê? Porque aqui era água, não tinha deserto, era mar aqui, era mar naquela época, né? Era mar. E então, assim, agora o slide 12, por favor. 12, Atlântida, veja, antes do dilúvio, 9.564 a.C. Justamente quando surgiu a época que desapareceu Poseidones, né? Já bem, olha só a similitude. Vê só que aqui na África, nós temos aqui o deserto do Saara, não era deserto, era mar, mas já alguns pontos sólidos aqui, né? Está vendo aqui? Esse pretinho aqui, alguns pontos e o resto era mar. Mar, né? Tudo bem? Seguinte, slide 13. Isto aqui indica a Atlântida submersa. Então, no fundo do Oceano Atlântico, nós temos uma cordilheira de montanhas, né? E justamente representa o que sobrou de Atlântida. E nós temos aqui o arquipélago dos Açores. E justamente o arquipélago dos Açores é uma pontinha da Atlântida, né? Que sobrou, emersa, né? Aqui é uma coisa muito interessante, né? A profundidade aqui, olha, Atlântida a 6 mil metros de profundidade, né? A 6 mil metros de profundidade, Atlântida tem toda uma cadeia de montanhas, né? No fundo do Oceano Atlântico. O seguinte, slide 16. Agora o 16. Aqui é uma demonstração. Aqui nós temos a Índia, né? A Índia aqui, e o Planalto, a meseta do Pamir fica justamente neste ponto aqui, tá vendo? Aqui o Himalaia, onde eu estou apontando o Himalaia. Então, o Império de Irã se desenvolveu aqui, justamente nessa região, na meseta do Pamir. Depois, isso há 1 milhão de anos. Depois, por volta de 800 mil anos, então, o que aconteceu? O Império de Irã ultrapassou o Himalaia aqui e se espalhou pela Índia, dominando o povo que estava lá vivendo, que eram remanescentes
da Lemúria. Como eles eram superiores em conhecimento, eles dominaram esses povos que estavam ali e deram origem. Aí começaram a dar origem a sub-raças, né? Sub-raças, isso aqui já é a raça atlântica, a raça ariana, né? Já constitui a raça ariana. E a raça ariana começa a se deslocar para o Ocidente através de sub-raças. Agora, o slide 17. 17, aqui nós temos também uma outra visão, né? Que a Índia aqui, né? Paquistão, né? Tibete, Nepal, né? E aqui justamente a meseta do Pamir, onde está apontando aqui. Meseta do Pamir é a Índia, né? Que os Himalaias ficam nessa posição, né? Então, a meseta, o império, aquele império inicial ariano, né? Ele ficava numa região transhimalaíanica com relação à Índia. Agora, o slide 17. 17, o seguinte. Aqui é uma visão do Egito, né? Então, aqui nós já temos o Egito, já com os nomes mais comuns, né? Aqui temos Alexandria, Port Said, Mênfis, aqui Gizé, Cairo, né? E Luxor. Veja bem, aqui nós temos, Luxor é um grande centro iniciático, né? Um grande centro iniciático no Egito, né? No Egito existiam dois grandes centros iniciáticos no Egito. Luxor, que era o centro iniciático da política, e Caleb. Caleb, que significa em egípcio cão, claro, está relacionado com o cão maior, que aqui não aparece aqui no mapa, né? Mas foram dois grandes centros iniciáticos. Aqui, então, aqui tem toda o Egito, né? As disposições principais e assim por diante. O próximo, 18, aqui já é uma imagem, é uma repetição, né? Do Império de Irã, aqui a posição do Império de Irã com relação à Índia. O seguinte, o último, 18, 20. Já acabou, já foi tudo. Já foi tudo. É isso que eu queria mostrar. Então, já tendo mostrado esses slides, né, que eu estou faltando, né, nós vamos dar continuidade à apresentação. E aí o nosso irmão Alain vai colocar a parte 3, né, parte 3, iniciação, é isso? Parte 3, iniciação. É isso? E aí já demonstra seguinte, o slide, iniciação. Né? Então, nós temos aqui, começar a iniciação, o primeiro tópico é a iniciação. Na verdade, a iniciação, o que é iniciação? Na verdade, é início da ação. Início da ação. Consiste em procurar a vida por detrás do sagrado, do velado, do oculto. Iniciar-se é nascer para o eterno. A iniciação é justamente nascer para o eterno. É fazer com que esse Deus interno que em nós existe se manifeste na face da Terra. É um mistério isso. Realmente é um mistério universal. Não dá para explicar o porquê. Por que motivo aconteceu isso? A gente sabe o mecanismo que isso acontece. Mas por que motivo aconteceu isso? Que o Eterno se manifestou e houve a projeção das mônadas, né? Isso aí realmente é um mistério. E cada um vai ter que descobrir esse mistério através dos seus próprios recursos. Né? A iniciação é assim. A base da iniciação é assim. Cada um descobre a verdade que está dentro de si mesmo. Não tem ninguém que venha nos dizer a verdade. Aliás, nós lembramos, né? Quando Jesus estava naquele processo do seu julgamento para ser crucificado, é isso? Pôncio Pilatos chega para Jesus e pergunta: o que é a verdade? E Jesus ficou calado, não falou nada. Não há nenhuma interpretação no Evangelho a respeito disso. Não se interpreta. Por que Jesus ficou calado? Mas a gente tira uma conclusão lógica baseada em princípios reais, né? Com certeza, por exemplo, na minha imaginação, no meu entendimento, é como se Jesus, isso é a minha maneira de ver, é como se Jesus dissesse para Pôncio Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela, que ela vai aparecer. Não venha perguntar para mim o que é verdade.
Na verdade, não é isso? Não venha perguntar para mim o que é verdade, vá atrás dela. E Lao Tse, o grande Lao Tse, na China, né? Há milênios, ele tem uma expressão fantástica, que é uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi até hoje. Isso, pela iniciação. Lao Tse disse o seguinte: eu estou em busca da verdade e eu tenho certeza que ela está me buscando também. E eu tenho certeza que um dia nós nos encontraremos. Lao Tse. Fantástico, né? Uma coisa fantástica. Então, a iniciação é justamente saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A ciência das idades. É a ciência das idades que foi velada e foi sendo revelada através dos tempos. Aí explica o significado de revelar, né? Aí, revelar. Na verdade, quando o nosso mestre, esse é o nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza, tem milhares de páginas com revelações, não é verdade? Mas isso não sou eu quem fala, ele diz isso. Eu não estou inventando, ele diz isso. Não é na letra que a pessoa vai descobrir a verdade, não é na letra. É o que está por trás da letra, não é isso? Então o mestre diz, a letra que mata e o espírito que vivifica. Então, por isso que a revelação não é ler a revelação entendendo a letra, não, é o desvelar. O nosso mestre fala isso. Nós temos que desvelar, tirar os véus. Desvelar quer dizer tirar os véus que encobrem aquilo que está escrito e enxergar por trás daquilo. Né? É por isso que a grande Helena Petrovna Blavatsky escreveu uma série, uma coleção, uma coletânea de livros chamado Isis Sem Véu. Olha só que interessante. Isis sem véu. Isis o que é? É o segundo trono, a mãe divina. Então, nós temos que, através do nosso processo de iniciação, ir desvelando esses véus que estão entre nós e a mãe divina, que é a quinta coisa, né, em nós, a quinta coisa. E desvelando e vendo cada vez melhor. E o nosso mestre afirma nas suas revelações que para que o ser humano torne-se um adepto e faça a sua iniciação, ele tem que se aproximar cada vez mais da consciência da Mãe Divina. Ele fala isso, que é o segundo trono, né? Aliás, é o próprio globo azul, né? O globo azul. E a própria tradição católica mostra a Virgem Maria, né? A Santa Virgem Maria, né? A padroeira do céu, né? Qual é o manto dela? É o manto azul. Justamente, tudo bate, o manto azul. E o nosso mestre chama a atenção no seguinte, que quando a gente faz o catecismo, a gente faz estudo no catolicismo, isso não é citado, mas o nosso mestre indica. O manto de Maria é azul por fora e amarelo por dentro. Olha só, porque é o azul por fora, que é o segundo trono, é isso? E é amarelo por dentro, que é o primeiro trono. É isso? Então, já por aí, nessa imagem simbólica, a gente já entende justamente essa questão. Aí partimos, então, para o entendimento do itinerário de Ió. Não é isso? Dessa forma, as mônadas imigram como peregrinas de corpo em corpo, de vida em vida, através dos tempos, através das raças e continentes, de Oriente para Ocidente, na atual fase da evolução humana. É que nós vimos, né? Nós vimos que lá o Império de Han, né, há 1 milhão de anos, depois, quando lá por volta de 800 mil anos atrás, eles cruzaram o Império, aquele povo cruzou o Himalaia e se espalhou pela Índia. Não é isso? Depois, dali, primeiro começaram a se formar as sub-raças. A primeira raça, a raça proto-hindu. É isso? Depois foram formando outras sub-raças, raças, né? E até a quinta sub-raça que nós estamos, que é a teutônica, a raça teutônica, não é isso? A raça teutônica. E depois, então, surgirão mais sexta sub-raça, sétima sub-raça. É isso? E de tal maneira que a sexta sub-raça será
a base para a formação da sexta raça-mãe. E a sétima subraça será a base para a formação da sétima raça-mãe. Isso é importante. Eu só devo fazer mais uma coisa muito importante para esse entendimento iniciático. Por exemplo, nós, da raça ariana, nós não somos da Terra. Nós viemos da Lua. Isso, ninguém fala sobre isso. O único que falou a respeito desse assunto foi o nosso mestre, professor Henrique Jetson, o transbordo lunar. Houve um momento em que tudo que tinha na Lua foi trazido para a Terra. Então, nós somos oriundos da Lua, não é isso? Então, a nossa raça ariana, ela não é tipicamente terrestre, ela tem raízes lunares. E como ela tem raízes lunares, ela tem um conteúdo emocional muito forte. E o processo da iniciação é justamente equilibrar essa emoção com a mente para que o ser humano evolua. Então, nós temos que... Isso é muito importante esse entendimento. Nós temos que superar as nidanas, ou seja, aqueles depósitos antigos que ficaram em nós de natureza emocional, que são lunares. Esse é o processo, então, da iniciação, fazer o equilíbrio entre mente e emoção, para que, feito esse equilíbrio, nós, então, temos plena capacidade de agirmos na tríade superior e desenvolvendo as nossas capacidades superiores até atingir o estado átmico, que é justamente o adeptado, né? Adeptado. Então, isso aqui. O adepto consiste no desenvolvimento mental que transforma e cria. É isso? Cria uma manifestação de amor universal, impessoal e cósmico, construindo e transformando tudo. Então, a gente sabe, conforme o grande mestre Jesus, o Cristo, a gente entende que a maior lei que existe no universo é o amor universal. Não existe coisa maior do que isso. Sem isso, nada feito. Sem isso, não é possível nada. Isso. Então, o adepto ele tem que fazer de si uma manifestação do amor universal, impessoal e cósmico. É isso? E construindo e transformando tudo. Então, é através do amor, conforme Jesus Cristo nos ensinou, e o nosso mestre também nos ensinou, o nosso mestre nos ensinava que são as duas grandes coisas que o ser humano deve fazer para se tornar superior: perdoar e amar. Se ele não fizer essas duas coisas, perdoar e amar, não é possível. Eu estou dizendo que o perdoar não é... Veja bem, olha só uma coisa importante. Perdoar não é concordar com o errado. Não é isso. Perdoar não é concordar com o que foi feito de errado. Perdoar é ter em mente que todo aquele que erra tem a chance de se renovar, de evoluir. Ele tem a chance kármica, e por lei cósmica é dada essa chance para ele, de evoluir, se transformar e atingir a consciência superior. Todos, sem exceção, isso é inevitável acontecer com todos. As almas eleitas, então, esse é um outro assunto interessante, né? As almas eleitas. Nessas almas eleitas, fundem-se todos os conhecimentos e experiências do passado. A consciência das forças que operam a evolução humana. É isso? Os adeptos antecipam-se à compreensão normal das épocas e surgem como fulgurantes chamas. Devassam o mistério, tiram-lhe os segredos que vêm a constituir todas as ciências da humanidade e que, em síntese, se denomina ciência sagrada. Isso é importante. Um adepto, ele representa o futuro. O futuro, né? Veja bem que interessante, olha. Existe uma grande discussão, eu vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito importante. Existe uma grande discussão a respeito da máquina do futuro. Existe uma máquina que nos transporta para o futuro? A ciência discute isso. Principalmente a física quântica agora, né? Entrou por esse campo do tempo, do espaço. Existe a máquina do tempo? Uns dizem que sim, outros dizem que não. É isso? É isso?
Outros dizem que só é possível ir para o passado e não para o futuro. Um grande físico, eu não vou citar o nome, porque não é preciso, um grande físico nosso, né, da atualidade, ele falou o seguinte, que na cabeça dele, pelo raciocínio acadêmico, ele disse que a máquina do tempo é impossível de existir. Por quê? Porque se a máquina do tempo existisse, nós teríamos viajantes do futuro nos visitando hoje. É lógico, né? Pela lógica acadêmica, isso tem um sentido, né? Se existisse a máquina do tempo, então, visitantes do futuro estariam agora dizendo, estando aqui, estariam nos visitando e dizendo, olha, eu sou do futuro. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Veja bem. Exemplo, Jesus era um ser do futuro. Henrique José de Souza era um ser do futuro. Siddhartha Gautama era um ser do futuro. Todos esses grandes mestres são seres do futuro. Aquele grande Leonardo da Vinci era um ser do futuro. Tanto que ele trouxe para nós descobertas 500 anos antes da sua época. Ele já sabia que existiria. Ele nos deu essa projeção de coisas que naquele nem se pensava nisso, né? Ele previu a existência do helicóptero, do avião, da máquina de mergulhar no fundo do oceano. Ninguém sabe, ninguém comenta, mas esse sistema de câmbio de 5 de marcha, primeira, segunda, terceira, ele fez. Foi ele que inventou esse processo de troca de marcha. Então, tudo isso, por quê? Porque Leonardo da Vinci era um ser do futuro. Então, como é que funciona isso? Os seres do futuro vêm do seu futuro para viver o nosso presente, que é o passado deles. Não é verdade? Ele vem do futuro para fazer o quê? Nos trazer elementos do futuro para que a gente possa evoluir. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo e outros seres, nós estamos olhando um ser do futuro. Então, nós fazendo o que ele faz, a gente está caminhando para o futuro. Então, na verdade, olha, a máquina do tempo existe? Existe. O que é a máquina do tempo? Nós. Nós somos a máquina do tempo. Isso é importante no processo da iniciação. Aqui na humanidade, se a gente disser assim, agora são 9h05, 9 horas, 21 horas e 5 minutos. Todos vivem no mesmo horário que está marcado no relógio? Não. Cada um tem um tempo específico. Cada um tem um tempo específico. Uma parte da humanidade vive no passado. Outra parte da humanidade vive no presente. E outra parte da humanidade vive no futuro. Dependendo do quê? Do seu estado de consciência. Então, então, nós somos a máquina do tempo. Então, por isso que o nosso mestre, professor, o nosso grande mestre, professor Henrique de Souza, ele deixou um ensinamento muito importante sobre o ocultismo, né? Ele falou o seguinte, olha, na revelação, ocultista é aquele que vive o futuro da nossa raça. E na sua revelação a respeito da evolução do ser humano, ele fala, o futuro da raça humana é tornar-se uma raça de adeptos. Então, a raça humana, inevitavelmente, vai formar uma raça de adeptos. Justamente o ponto que nós estamos abordando, né? Agora, outro ponto é objetivos da iniciação, né? Objetivos da iniciação. A finalidade da iniciação é tornar o homem feliz. Isso. A gente vê nos escritos da Eubiose, é muito claro isso, né? Tornar o homem feliz. O fim da educação deve ser a felicidade individual, dando à pessoa a capacidade de tornar-se autodidata. E isso é importante. É necessário que a pessoa torne-se autodidata. O trabalho, em vez de ser um fardo e uma pena, como hoje é, deverá trazer felicidade para a seleção das tendências individuais para cada atividade. O trabalho, isso o nosso mestre fala isso. O trabalho deve dar prazer, do contrário, não será absolutamente eubiótico. O trabalho, sendo feliz, é fecundo, porque aperfeiçoa a vontade e auxilia o equilíbrio interno.
O equilíbrio social e econômico, a paz, o trabalho fecundo e feliz tem que se traduzir, inevitavelmente, por uma política saudável, que seja a representação do Estado equilibrado, dentro de formas que traduzam a aplicação harmônica dos três aspectos: a vontade, a inteligência e o amor. Numa sociedade desta ordem, a filosofia tem que ser universal. E as religiões estariam apaziguadas entre si, formando um só corpo místico científico. A ciência deveria ser a expressão do equilíbrio na execução da inteligência. A saúde pública e as condições sociais, pouco a pouco, concomitantemente com o desenvolvimento da aplicação dos princípios superiores, também irão melhorando, até que a humanidade chegue a atingir a máxima longevidade saudável. A doença e a fadiga são indubitavelmente empecilhos para o desenvolvimento espiritual. Um homem feliz em seu trabalho, é certo que tem mais possibilidade de aperfeiçoamento interno do que um homem esmagado pela miséria, pelo tédio e pelo desgosto. Bom, nós temos... Então, esse é o grande problema do ser humano, né? Problema mundial que nós temos que transpor essas limitações. Mas uma coisa, eu, Walter, tenho certeza. Não fui eu que inventei, isso é ensinado pelos grandes mestres. Essa grande transformação que a humanidade deve passar não será feita por sistemas políticos, por dirigentes, por organizações, por quem que seja, não. Será feita pelo amor. Isso. A única coisa que pode transformar a Terra num ambiente propício para o trabalho, para a harmonia, para a saúde, é o amor. A única coisa. Não há outra possibilidade. Isso aí, a lei universal nos ensina isso com a mais perfeita clareza. Eu só quero dizer agora, no início da apresentação, eu falei a felicidade da iniciação é tornar o homem feliz. É isso? Agora, nós podemos fazer... Eu sempre falo para os alunos, né? Se eu juntar numa sala 100 pessoas e perguntar para elas assim: vocês querem ser felizes? Todos dirão: queremos ser felizes. Quem que em sã consciência vai dizer que não quer ser feliz? Todo ser humano quer ser feliz, não é verdade? Todos concordam. Então, a concordância total. Todos nós queremos ser felizes. Agora, eu faço uma segunda pergunta. O que é ser feliz? Não é verdade? Aí, realmente, as respostas não coincidem, dependendo do estado de consciência da pessoa que vai responder. Isso. Quando a gente pergunta o que é ser feliz, para 100 pessoas, por exemplo, cada um vai dar uma noção de felicidade, das mais variadas possíveis. Um diz que ser feliz é ser rico. Ser rico, não, eu tenho ter bastante dinheiro, poder viajar, poder fazer isso é a minha felicidade. Outro vai dizer, não, ser feliz é ter uma família bonita, tal, né? Outro diz assim, não, ser feliz é eu estudar e fazer isso, fazer aquilo, né? O outro vai dizer, não, ser feliz é eu estar em paz com todo mundo e tal. Quer dizer, cada um vai ter uma noção de felicidade, né? Mas no meu processo de estudo, eu também tinha essa dificuldade de entender o que é ser feliz. Mas no meu caso, cada um vai chegar no seu ponto de entendimento através dos seus próprios caminhos, né? Eu cheguei a esse conhecimento do que é felicidade através de Leonardo da Vinci. E eu vou contar essa história rapidamente. Leonardo da Vinci era filho de um tabelião, na época, né? Um tabelião, um nome que dirigia, fazia as escrituras, etc. Né? Só que o tabelião, a mãe dele era uma camponesa. Então, ele era filho desse tabelião, um homem muito influente na época, e de uma camponesa, uma mulher simples. Só que o tabelião nunca admitiu ser pai publicamente, nunca admitiu publicamente que ele era pai do Leonardo da Vinci. Devo dizer o seguinte, ele nunca renegou o filho. Não, o tabelião nunca renegou o filho, mas ele nunca admitiu publicamente que ele era pai de Leonardo da Vinci. Então, foi um problema do Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci viveu no campo com a mãe, pobre, camponesa, não é isso? Ele viveu no campo e, claro, dentro daquele meio
de pobreza, etc. Então, a gente vê nas declarações de Leonardo da Vinci que ele sofria uma grande discriminação por ser pobre. Né? Pelo fato dele ser pobre, ele era discriminado, como nós vamos ver agora. Então, tem uma afirmação de Leonardo da Vinci extraordinária. Ele falou o seguinte uma vez. Ele diz assim: não me desprezem porque eu não sou pobre, eu sou rico. Daí ele explicou: eu sou rico porque nada preciso. Pronto. Essa é a felicidade. O que é ser feliz? É nada precisar. Não precisar de nada. Não é verdade? Então, eu dou um exemplo. Vamos ver o que é ser. O que é uma pessoa que tem a felicidade em si, a completa estruturação daquilo que é perfeito no ser humano universal? Jesus o Cristo. Então, eu faço uma seguinte pergunta para mim mesmo. Jesus o Cristo precisava de alguma coisa da humanidade? Resposta: não. Ele precisava de alguma coisa desse mundo? Não. Por que ele não precisava? Porque ele já tinha tudo dentro de si mesmo. Pelo contrário, ele não precisava de nada de nós e tinha tudo para oferecer para nós. Então, esse é o conceito da felicidade. Para mim, a minha conclusão nos meus estudos, então, ser feliz é ter tudo dentro de si mesmo, ser autossuficiente. É o processo da iniciação. Então, ter tudo dentro de mim mesmo, não preciso de mais nada. Então, é por isso que diz: a finalidade da iniciação é tornar o homem feliz, é tornar o homem consciente de si mesmo, ter tudo dentro de si mesmo, ter o autoconhecimento, né, isso, e não precisar de mais nada. Ele tem tudo dentro de si mesmo. Então, essa é a noção de felicidade que eu entendo, e cada um, evidentemente, vai analisar e vai chegar à sua própria conclusão. Se concorda ou se não concorda com este. Eu não li em lugar nenhum isso. Eu tirei as minhas conclusões a respeito dessa afirmação da eubiose, que a finalidade da iniciação é tornar o homem feliz. Então, é tornar o homem completo, dono de si mesmo, isso, não precisar de mais nada, ele ter tudo dentro de si mesmo. Né? Progredir e evoluir, outro ponto. O homem progride estudando, adquirindo a cultura, aprendendo tudo que vem de fora para dentro, através dos seus órgãos sensoriais, dos sentidos, visão, audição, etc. Portanto, o progresso é fruto da ação externa de fora para dentro. É o que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Agora, evoluir é transformar-se, é modificar-se de dentro para fora, por esforço próprio, por vontade própria, ação interna, de dentro para fora. Então, existe uma grande diferença entre progredir e evoluir. Evoluir é um processo espiritual dentro do indivíduo. A sabedoria brota de dentro do indivíduo. E o progredir é um progresso, é o aumento das capacidades intelectuais e cognitivas do ser humano através de informações que vêm de fora, perfeito? A nossa bandeira, que é uma bandeira que tem uma importância mística muito importante, ela está escrito ordem e progresso. O positivismo teve muita coisa que Augusto Comte se equivocou, mas neste ponto ele realmente não se equivocou. Ordem, ele estabeleceu 3 pontos para que a coisa se concretize, que é justamente o amor, ordem e progresso. É isso. Então, na verdade, até isso coincide com a tríplice iniciação eubiótica, né? Porque o amor é uma atitude templária, né? A ordem é uma atitude de escola, a gente aprende na escola, atitude de escola. Né? E o progredir é uma atitude de teatro, é isso? É o progresso no mundo objetivo. Então, coincide com a questão dessa declaração do Augusto Comte: amor, ordem e progresso. No futuro, eu acredito que no futuro
a nossa bandeira vai ser integrada na nossa bandeira a palavra amor. Amor, ordem e progresso. No início deste século, 2003, 2002, entrou no Congresso Nacional uma proposta para que se introduzisse na bandeira nacional a palavra amor. É isso? Foi até um cantor famoso no Rio de Janeiro, que propôs, e falou com o deputado, e o deputado, então, entrou com essa proposta de introduzir na bandeira completar com a afirmação positivista, amor, ordem e progresso. Infelizmente, não entrou nem para votação. Isso foi uma proposta, mas o Congresso Nacional não admitiu esta. Muitos senadores, muitos deputados foram a favor, mas não deu quórum suficiente para que entrasse em discussão esse fato. Mas, quando a consciência humana atingir um ponto ideal de consciência cósmica, realmente, eu acredito que a bandeira brasileira vai ser composta pela frase amor, ordem e progresso. Nós podemos dizer que amor universal. A ordem não é a ordem jurídica, policial, econômica, nada disso. É a ordem mental, que é da escola, né? E o progresso é a parte material. Então, nós podemos verificar novamente, dizendo que nesta afirmação amor, ordem e progresso está implícito e bem claro esse ensinamento que o nosso mestre mostra, né? Que é a tríplice iniciação eubiótica. Né? Isso é muito importante. Então, aqui, o discípulo evolui transformando seu estado de consciência, edificando seu caráter, a sua moral, os seus costumes, vivenciando os preceitos divinos e gerando comportamentos dignos internamente, como pensamentos sãos, e externamente ações equilibradas, numa vida harmônica consigo próprio, com tudo e com todos. Então, essa é a evolução do discípulo. Ele passa a viver consigo mesmo, bem consigo mesmo, e consigo com os outros. A verdade é que quem não vive bem consigo mesmo não consegue viver com os outros de maneira harmônica, né? Isso é muito importante. Basicamente é o retorno, né? Quem não ama a si mesmo de maneira cósmica não consegue amar o próximo. Quem não perdoa a si mesmo de maneira cósmica não consegue perdoar os outros. Então, na verdade, é o que o Jung fala, né? Carl Gustav Jung fala isso na sua psicologia analítica. Ele fala das projeções, que nós projetamos nos outros aquilo que existe dentro de nós. Então, isso normalmente é isso. Se eu vejo defeitos nas pessoas e critico, na verdade, eu não estou vendo os defeitos nas pessoas, estou projetando nelas as minhas próprias dificuldades, os meus próprios defeitos. Jung fala isso, das projeções. Uma coisa impressionante, o grande Jung, né? Grande Jung. Então, existe a tradição organizada. Os iniciados ensinam que não é possível ao discípulo alcançar a realização interior sem o apoio de uma tradição organizada. É necessário uma tradição organizada. Exemplo, Sociedade Brasileira de Eubiose. É uma tradição organizada que não nasceu simplesmente nas mãos do professor. Não foi o professor que criou. O professor foi o veículo para que o eterno, a lei cósmica, através do seu trabalho iniciático fantástico, plasmasse na Terra todo esse processo que se chama o processo eubiótico. Né? Isso é uma coisa milenar, milhões e milhões de anos que vem seguindo. Essa tradição serve de base para enfrentar as forças diversas do meio em que vive. Essa tradição não deve ser exclusivamente de ordem social e moral, mas de ordem oculta. Isso significa que cada aspirante ao caminho precisa se apoiar no conhecimento e forças criadas através dos séculos, por seus inumeráveis predecessores dessa vereda espinhosa da iniciação. Então, basicamente, o conhecimento que nós temos, disso aí o nosso mestre, o professor Henrique Jesus, fala claramente, é necessário que uma pessoa se filie a uma tradição correta, porque existem coisas chamadas de tradição que são tradições degeneradas.
É isso, são tradições degeneradas. Então, a pessoa precisa tomar muito cuidado na hora de entrar numa dita escola que se diz iniciática, para entrar numa escola iniciática verdadeiramente que conduza o discípulo à sua emancipação interna, à sua iniciação. Cada homem se torna mestre perfeito. Cada homem que se torna mestre perfeito deixa no ambiente terreno o resultado de seus esforços. Através de um poder espiritual consciente que se une aos demais irmãos de todas as épocas. Isto quer dizer o seguinte: cada vez que um homem ou uma mulher evolui, a humanidade evolui um pouco. Veja só que coisa importante. É um trabalho coletivo. Cada vez que um homem ou uma mulher evolui um pouquinho na sua consciência, a humanidade dá um passo além. A humanidade adquire esse conhecimento, que é um trabalho coletivo. Esse poder constitui uma verdadeira corrente ou torrente espiritual que orienta-se para um determinado horizonte através de uma cadeia de mestres e discípulos. Então, nesta tradição, existe uma cadeia entre mestres e discípulos. Né? Os mestres vão passando seus ensinamentos, os discípulos vão absorvendo aquele conhecimento. Então, é por isso que é importante que o discípulo encontre uma verdadeira tradição, para que ele possa fazer realmente a sua necessidade. Então, existe a necessidade de ligação à corrente. Os mestres afirmam que não ser possível ao homem realizar sua iluminação de maneira isolada. Ou seja, um exemplo, não é possível uma pessoa dizer, eu vou numa biblioteca, vou entrar no Yahoo, vou entrar no Google, né? Brincando, né? Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou entrar no Google, que no Google está cheio de conhecimentos, vou entrar numa biblioteca. Não, isso é impossível. É impossível uma pessoa se iluminar através de conhecimentos auridos de uma biblioteca, de uma fonte, de outra. Não, porque o conhecimento é interno. Então, é autotransformação. Isso é importante. É um trabalho árduo, mas isso é importante. Isso significa que o discípulo deve estar ligado a essa corrente ininterrupta, através da qual são transmitidos conhecimentos ao discípulo, obedecendo-se às gradações ascendentes dos sucessivos graus de iniciação. Por essa ligação, o discípulo fica unido a um poder infinitamente superior ao que nele possa existir de mais elevado. Então, é por isso, por exemplo, quem está na Sociedade Brasileira de Eubiose está no caminho correto, porque o mestre mostra tudo direitinho, passo por passo, os graus iniciáticos, é tudo cadenciado, tudo harmônico, passo por passo, para que o discípulo vá se ampliando o seu conhecimento de maneira adequada, harmônica, sem excessos, sem fazer loucuras, etc, etc. Né? Então, por isso que é necessário que o discípulo se integre numa corrente iniciática verdadeira. Não há possibilidade de outra forma. Né? Nas iniciações, através dos graus sequenciais, são dados aos discípulos símbolos, palavras e gestos, que são a linguagem que demonstra existir um pacto tácito entre o discípulo e a tradição iniciática. Então, numa escola iniciática, toda escola iniciática é assim, né? São dados símbolos, palavras, gestos e também a ritualística, né? Que são a linguagem que demonstra existir um pacto tácito entre o discípulo e a tradição iniciática. Eu estou falando da Sociedade Brasileira de Eubiose, mas se a gente for na Rosa Cruz, é a mesma coisa. Tem os símbolos, tem as ritualísticas. Se a gente for na maçonaria, tem os símbolos, tem as ritualísticas. É um processo iniciático que cada um dentro das suas características, né? Cada um dentro das suas características, né? A eubiose tem as suas características específicas, né? Então, cada um tem que escolher aquela linha de conhecimento que mais se afina com as suas necessidades, né? Portanto, ninguém pode evoluir até o ponto mais alto da iluminação em curto período de tempo sem este auxílio do poder espiritual da tradição. Não é possível. É necessário que o discípulo tenha esta influência superior para que esse processo ocorra. Esse auxílio é uma dádiva de mestre a discípulo. Eu quero dizer o seguinte,
Aqui é somente falar uma coisa muito importante. O nosso mestre afirma, básico no processo da eubiose. Eu sempre repito isso porque é básico. O nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele afirmava sempre: o mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho o seu caminho até que, no final, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. É isso? O que quer dizer encontrar o mestre dentro de si mesmo? Encontrar o caminho que vai desenvolver nele todas as potencialidades que existem ainda esquecidas, que é Deus. É Deus dentro de nós. Porque Jesus falou, vós sois deuses. Quer dizer, Jesus falou tudo. Não tem mais nada para falar. Vós sois deuses. Mas os deuses, que deuses? Esquecidos. Então, agora, é claro que existe uma dádiva de mestre a discípulo. Uma coisa muito importante, essa proximidade do mestre com o discípulo vai se tornando cada vez mais estreita. Mais estreita. Eu tenho uma palestra chamada O Dilema do Autoconhecimento, em que eu analiso com bastante detalhes, talvez uma das apresentações, uma das lives vai ser isso aí, o Dilema do Autoconhecimento, em que existe uma aproximação cada vez mais intensa entre o mestre e o discípulo. Se o discípulo vai se tornando cada vez mais próximo do mestre, vai se aproximando, o que acontece? Ele chega um momento que ele torna-se filho do mestre. Filho do mestre. Sabe o que acontece? O mestre tem um aura dele. Isso, aquele aura é impenetrável. Você não consegue entrar no aura do mestre. Eu falo de um mestre de maneira geral. O professor Henrique de Souza, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, seja que mestre for. Né? Então, o discípulo não consegue penetrar no aura. Mas se o discípulo demonstra o trabalho bastante intenso, determinado, de servir a obra do Eterno e evoluir, sabe o que acontece? Esse aura do mestre vai se tornando permeável e o discípulo vai se tornando integrado à consciência do mestre. Então, ele passa a viver dentro da consciência do mestre. Então, isso é uma coisa extraordinária. Né? Torna-se filho do mestre. Então, por isso, esse auxílio é uma dádiva de mestre a discípulo. Né? Então, por isso o mestre Kuthumi, né? O Mahatma Kuthumi nos ensina: os discípulos são envolvidos pelo ambiente do mestre, para que todas as suas possibilidades boas ou más se manifestem. É isso? Por que está escrito aqui? Todas as suas manifestações boas ou más se manifestam. Pode parecer uma contradição, né? Mas não, está certo. Para que todas as suas possibilidades boas se manifestem, para que ele intensifique. E para que as manifestações más se manifestem, para que ele transforme. Não é isso? Na eubiose, o segundo grau de iniciação, que é o yama, trata justamente disso, o grau yama, né? Na eubiose. É transformar nidanas, que são coisas do passado, lunares, em skandhas, que são características do futuro. Então, não é destruir as coisas más, é transformar as coisas que nós consideramos más em coisas boas. É isso? Então, isso é muito importante, né? É isso o Kuthumi, então, nos ensina muito interessante. Então, o cuidado na escolha da tradição. Quanto mais antiga for a tradição esotérica, a qual o discípulo deve se ligar, mais facilidade terá no trabalho árduo da sua iluminação. Então, quanto mais antiga e mais tradicional for justamente essa corrente de conhecimento, que nós chamamos de tradição, mais facilidades o discípulo terá para atingir os objetivos da sua iluminação. Por outro lado, se essa ligação efetuar-se a tradições não originais ou corrompidas, essa luta torna-se mais árdua, tendo como consequência mais desastrosa, na grande maioria dos casos, não chegar ao objetivo da iluminação. Então, eu vou falar para você o seguinte, um exemplo simples. O que eu, pessoalmente, o que me atrai na eubiose?
é a coerência das coisas. É isso? O nosso mestre trabalhou durante 60 anos, 63 anos, desde o ano 1900 até 1963, ensinando, estudando, escrevendo, dando revelações, papapá. Uma coisa que eu vejo, pelo meu estudo, eu vejo isso, e muitos devem chegar a essa conclusão também, ele não se contradiz. Em 63 anos, ele não se contradiz, tudo se encaixa, tudo está tudo certinho. A coisa, o arquétipo vem, ele traz o arquétipo universal e transforma numa realidade uma objetiva de maneira harmônica e nada se contradiz. Não é verdade? Aliás, eu devo dizer o seguinte, não é fácil. Só o mestre consegue fazer isso. O povo diz assim, a mentira tem perna curta. Por que a mentira tem perna curta? Porque o mentiroso mente e se esquece a mentira que ele fez. Não é assim? O mentiroso mente e se esquece da mentira que ele fez. Daí ele vai contar uma outra mentira que não coincide com aquela mentira que ele fez anteriormente. Aí, então, por isso que a mentira tem perna curta. Não é verdade? Agora, aquele que fala a verdade, que segue o caminho da tradição iniciata, ele não se contradiz. Ele fala sempre coisas que vão se ajustando, vão se alinhando, e isso é que acontece com o nosso mestre. Então, por isso, na escolha da tradição iniciática, a pessoa deve ter um cuidado muito grande. Eu vou dar um exemplo prático. Suponhamos que eu vá numa escola. Vejo lá, vou passando na rua, vejo lá, escola iniciática, vem aqui, você vai fazer iniciação, papai, eu entro, vou conversar com o chefe da escola. Não é verdade? Então, ele vai chegar para mim, suponhamos, né? Ele vai dizer, olha, aqui, você vai desenvolver poderes, né? Extraordinários, você vai criar a possibilidade de ver coisas no astral, no mental. E depois ele fala assim, porque eu sou o mestre iniciado, né? Eu vou ter possibilidade de fazer isso. O que eu faço? Estou fora. Porque eu sei que não é assim. Por quê? Por que não é assim? Porque é uma coisa muito simples. Quem é mestre não diz que é mestre. Começando por aí. Um mestre nunca diz que é mestre. Ele fica quieto. Quem vai observar a sua maestria é aquele que vai perceber seu conhecimento, né? Então, ele não fala isso. Ele até evita falar que é mestre, né? Evita falar que ele faz as coisas. Ele evita. E Jesus fazia isso, né? Jesus fazia. A gente vê no Evangelho, Jesus falava assim, eu não faço as coisas por mim mesmo, é o meu Pai que faz por mim. Né? Quer dizer, isso chama-se humildade. Jesus não falava assim, eu não curo ninguém, é o Pai que faz por mim. E ele dizia também, ele não curava as pessoas, ele dizia, e quando ele fazia uma cura, ele dizia assim, a tua fé te salvou. E depois repetia, vai e não peques mais. E muitas vezes ele falava assim, vai e não conte isso para ninguém. Até isso ele falava, vai e não conte isso para ninguém, fique só para você. Esse é um conhecimento seu, da sua evolução. Então, Jesus é fantástico, né? Como um ser cósmico, ele nos dá um exemplo perfeito de tudo que estava acontecendo. Né? Então, este é a questão é escolher a tradição é muito importante, né? Agora, como é que a gente vai escolher a tradição? Essa é a pergunta final. Como é que um ser vai escolher a tradição que ele vai seguir? Ele vai perguntar para alguém? Olha, qual é a tradição que você acha que eu devo seguir? O que eu devo fazer? Não, não é assim. Ele que tem que decidir. É a pessoa que tem que decidir. Eu dou um exemplo. O exemplo mais claro que a gente tem foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pronto. Isso. Você vai numa escola iniciática, observa os frutos, observa o que eles fazem, o que estão fazendo, a sua atuação, você vai saber exatamente do que se trata. Não é isso? Porque árvore boa dá bons frutos, conforme Jesus o Cristo. Então, isso é uma importante indicação
para a escolha da tradição. Agora, finalizando, digo, quem tem que escolher a verdadeira tradição é a própria pessoa, porque já é um sentido iniciático. Né? A iniciação já começa aí, na atitude de escolha da pessoa, escolhendo o próprio caminho. Né? Isso é muito importante. Agora nós vamos entrar na parte 4. A parte 4 é justamente a história da Bela Adormecida. Isso. Então, vamos ver. É algo muito importante esse conhecimento. A história da Bela Adormecida, que nós sabemos que os contos todos que existem por aí, que geralmente são coisas para crianças, na verdade não são para crianças, é usado para crianças, mas também para a humanidade. Eu não sei se eu já falei, mas eu já falei. Eu acho que aqui, se eu não falei, vou relembrar. Existe um jogo que as crianças brincam, que é o jogo da amarelinha. Não é verdade? Então, eu estudando, seres que fazem esse estudo, se aprofundam nesses conhecimentos, eles identificaram, descobriram que esse jogo amarelinha é um jogo iniciático. Porque quem já jogou isso quando criança, o céu e o inferno. Isso? São 7 estágios que existem os 7 infernos. E existem os quadradinhos, e a criança às vezes pula com os 2 pés, ou outra vez com um pé só, e quando pula com um pé só, ela se desequilibra, quando se desequilibra, tem que começar tudo novamente, e assim por diante. E na volta, quando ela vai para o céu e volta, ela não pode pisar no inferno novamente. Isso é o jogo na amarelinha. Então, os estudiosos dizem, isso é um exemplo de um ensino que é dado para a humanidade e para as crianças. Os estudiosos, estudando a amarelinha de jogo através dos tempos, eles dizem que isso aí as crianças já brincavam, na Roma Antiga eles já brincavam de amarelinha. Olha só, na Roma Antiga. E evidentemente, se na Roma Antiga brincavam no Egito e outros países, outras civilizações muito antigas. Né? Então, esse jogo é dado pelos mestres para ir incutindo na cabeça das crianças, já bem pequenas, a ideia do universo, do centenário, das dificuldades do caminharmos nas 7 etapas, assim por diante. E os contos também funcionam dessa base. E a história da Bela Adormecida é um conto para a humanidade. Não é isso? A Bela Adormecida é uma história maravilhosa que vem sendo contada através dos tempos e servindo de modelo para a imaginação das crianças e das pessoas também adultas. Esse conto foi inicialmente criado por Jean-Baptiste Basile, que viveu entre 1566 e 1632. Houve outra versão feita por Charles Perrault, que viveu entre 1628 e 1603. A história que nós temos hoje provém de uma versão dos irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm, que viveram entre 1786 e 1859. Devemos dizer que os 2 grandes, né, da nossa humanidade, Tchaikovsky e Walt Disney, né, o grande compositor clássico Tchaikovsky musicou o balé A Bela Adormecida em 1890. Ele fez A Bela Adormecida, uma grande ópera, né, clássica. E a sua música foi utilizada como trilha sonora do filme produzida pelos estúdios Walt Disney. Walt Disney era um ser iniciado, um ser de alto entendimento muito grande, né? E ele realmente fez esse filme da Bela Adormecida, um filme maravilhoso, e utilizou a música do Tchaikovsky para fazer isso, né? Além, o Walt Disney não só fez a Bela Adormecida, outros filmes, mas também fez a Branca de Neve e os 7 Anões, né? Também uma história. Vai chegar um momento que nós vamos fazer uma live a respeito desse assunto, né? Uma coisa muito, muito importante. Então, vamos começar a história, né? Vamos começar como sempre começam os contos de fada. É isso? Então, como é que começam os contos de fada? Era uma vez, né? Sempre se conta assim, né? É sempre assim, para as crianças. Era uma vez, há muitos anos, um rei e uma rainha que queriam muito ter um filho. É isso? Isso na história da Bela Adormecida. Aconteceu que, quando a rainha estava no banho,
um sapo apareceu de repente à sua frente. Ele disse que seu desejo seria satisfeito, que a rainha teria uma filha. Então, a historinha é essa. Um sapo apareceu para a rainha e disse que ela teria um filho, uma filha. E isso realmente aconteceu. É isso? A historinha é essa. A rainha foi mãe de uma menina muito linda, muito linda. Os reis, então, prepararam uma grande festa. Foram convidados muitas pessoas do reino, e entre elas 12 fadas. O conto diz, foram convidados 12 fadas para essa festa de comemoração ao nascimento da princesinha. Né? Existiam 13 fadas no reino, mas apenas 12 foram convidadas, porque o rei só tinha 12 pratos de ouros para servi-las. A festa foi grandiosa. Então, a história diz que o rei só tinha 12 pratos de ouro, então ele só convidou 12 fadas para participar da festa. E uma 13ª ficou de fora. Ora, as 12 fadas ofereceram presentes mágicos para a criança. Cada fada trouxe um presente. Uma fada deu beleza, a outra deu virtude, a outra deu inteligência, e assim por diante. Cada fada deu algo de extraordinário para essa criança que estava ali, que tinha nascido. Mas aconteceu uma coisa diferente ali, né? Num determinado momento dessas ofertas, a 13ª fada apareceu, mesmo que não convidada. A 13ª não foi convidada, mas ela apareceu. E a história diz que ela gritou no salão, ela deu um berro no meio do salão, né? Gritou bem alto no salão que aos 15 anos a princesa seria picada por uma agulha e iria morrer. Essa foi a profecia má que a 13ª fada fez. Houve um momento de terror no salão. Todos ficaram petrificados com essa ameaça, né? Toda a corte, todos os convidados ficaram petrificados. Então, aconteceu que a 12ª fada ainda não tinha dado o seu presente. Essa é a história da Bela Adormecida. Então, essa fada bondosa, a 12ª fada, adiantou-se na frente de todos e disse ao rei: não, isso não acontecerá. A princesa não morrerá, mas dormirá durante 100 anos. A 12ª fada falou isso. Ela não vai morrer, mas ela vai dormir durante 100 anos. A boa fada não poderia eliminar a praga do que a má fada fez, mas pôde diminuir o seu efeito. E isso realmente aconteceu. Conforme o conto da Bela Adormecida, isso aconteceu. Aconteceu. O rei, então, ficou muito preocupado, né, com as palavras da fada má e mandou destruir todos os fusos dos teares, quer dizer, todas as peças pontiagudas, agulhas dos teares, e ordenou que a princesa deveria ser mantida longe de agulhas, para não ser picada. O tempo passou. A princesinha tornou-se uma menina muito linda, com todas as qualidades e beleza que as fadas boas lhe tinham dado. Tornou-se uma menina muito linda. Completou 15 anos. 15 anos. No dia em que a princesa estava completando 15 anos, o rei e a rainha precisaram sair do palácio. Por algum motivo. Eles tiveram que sair do palácio, o rei e a rainha. E a menina ficou sozinha pelo castelo e ela começou a vagar. Ficou andando para lá, para cá, pelo castelo, né? Até que ela chegou numa torre, onde estava uma velhinha, uma mulher velhinha, tecendo, fiando em seu tear. Uma velhinha que apareceu na frente da menina, muito bondosa, muito carinhosa, e a menina se afeiçoou muito a essa velhinha, né? Curiosa pelo que estava vendo, ela pôs a mão no fuso do tear. Então, essa velhinha, que era, na verdade, a fada, a 13ª fada, né? Estava tecendo um tecido, né? E a curiosa, a princesinha, pôs a mão no tear e foi picada por uma agulha.
Nesse instante que ela foi picada, concretizou-se aquela profecia da fada má, né? A princesa entrou em sono profundo e a velhinha desapareceu. Desapareceu porque era a fada má disfarçada. Ela era a fada má disfarçada. Aí os reis voltaram. Os reis que tinham saído do palácio voltaram ao palácio. Quando os reis voltaram ao palácio, aí está aí a imagem, né, da fada má e a princesinha tocando no tiara e sendo picada pela agulha. Quando os reis voltaram ao castelo, também adormeceram. Assim também os criados, os cavalos, os cães, os pombos e até os insetos. Todos nos castelos adormeceram profundamente. Olha só. Não só a princesinha adormeceu, mas todos adormeceram. Os reis, os criados, os cavalos, os cães, os pombos, até os insetos. E diz a lenda, né, da Bela Adormecida, que ela ficou dormindo, né, e está aí a Bela Adormecida dormindo, e ao redor do muro do castelo cresceu um roseiral, uma roseira, só ficou cheio de rosas. E as rosas formaram muitos espinhos. E os espinhos impediam que as pessoas entrassem no castelo. Esses espinhos das rosas impediam que as pessoas entrassem no castelo. Então a gente vê a polaridade do bem e do mal, né? Presente, né? A rosa bonita, mas tem espinhos, né? Então, a lenda da Bela Adormecida se espalhou. Então todo mundo no reino ficou sabendo da Bela Adormecida. Apareceram, então, muitos príncipes através dos anos para tentar salvar a princesa. Então, os anos foram passando, né? A praga havia sido diminuída, que ela dormiria durante 100 anos. Durante todos esses 100 anos, apareceram muitos príncipes através dos anos para tentar salvar a princesa. Mas não conseguiam, porque eram impedidos pelos espinhos que rodavam os castelos. Tinha tanto espinho ao redor do castelo que esses príncipes não conseguiam entrar no castelo. Assim diz a historinha, né? Até que um belo dia, veja bem, um belo dia, apareceu um príncipe nos portões do castelo. Por encanto, numa magia extraordinária, os espinhos se afastaram dele. Quando ele chegou, os espinhos se afastaram dele, porque era justamente o príncipe que tinha a missão de salvar a Bela Adormecida. Então, o príncipe encontra a Bela Adormecida. Aí está a imagem, o príncipe vai lá, né, e encontra a Bela Adormecida, que estava dormindo há 100 anos. Ele chegou à torre, onde estava a Bela Adormecida, encontrou a Bela Adormecida e a beijou. Nesse instante, a praga da fada má se desfez, quando ele beija a princesa. A princesa acordou, assim como todos que estavam no castelo. O príncipe conseguiu salvar a bela princesa. A princesa apaixonou-se pelo príncipe e os dois casaram-se. Houve uma grande festa no castelo. Os dois viveram felizes por muitos anos. Então, a explicação. Agora, vou dar, já terminando essa história, né, da Bela Adormecida. Aqui. Os dois reis da história, pai da princesa, são a polaridade existente em nosso universo, que gera tudo que nele existe. Significa na história a divindade manifestada na dualidade do mundo polar. A princesa é a consciência manifestada no mundo terreno, e podemos chamá-la de alma ou personalidade. Ao nascer, a alma recebe todas as potencialidades, e isso é simbolizado na história com as 12 fadas, os 12 signos do zodíaco, ou seja, isso tem um significado astrológico. É o cosmo, dando à alma todas as qualidades que ela precisa para seu desenvolvimento. Até a adolescência, o ser humano tem uma proteção muito grande em seu desenvolvimento. Mas a partir de uma certa idade, na adolescência, caminhando para a idade adulta, o ser humano passa a ficar exposto às dificuldades do mundo. E diante do mundo, diante da maia, diante da ilusão do sentido, a alma picada pelo anestésico desse mundo é entorpecida e passa a dormir. Portanto, a alma que ainda não entrou no caminho da iniciação, da transformação interna, está dormindo como uma bela adormecida. Então, o que é a bela adormecida? Somos nós, a nossa alma adormecida, a bela adormecida. A alma muito bela,
tem todas as possibilidades, mas está adormecido. O castelo representa o mundo no qual a alma vive com tudo que nela existe. Não é isso? Mas não é o mundo em si mesmo, é a projeção da alma, é a forma pela qual a alma vê o mundo. Mas a espiritualidade tenta sempre acordar a alma, e isso é exemplificado por vários príncipes que se aproximaram do castelo com essa finalidade. Os espinhos ao redor do castelo são as dificuldades que cercam nossa alma. São os apegos ao mundo, a falta de determinação para se atingir as coisas espirituais. O espírito sempre tenta acordar a alma, bela adormecida, mas os espinhos não deixam. Mas um dia, cumprido o que devia acontecer, passada a fase de provação e estando a alma preparada, ela é despertada pelo espírito. O príncipe encantado. O príncipe encantado é a consciência superior do homem, do ser humano, é o superior, o Cristo interno. O príncipe beija a princesinha, que é adormecida, e dá-lhe amor universal. A alma tocada pelo amor universal acorda do seu sono letárgico de 100 anos, que na verdade corresponde aos milhões de anos pelos quais as consciências vêm evoluindo a voz da Terra. E no momento em que a princesa acorda e vê o príncipe, imediatamente apaixona-se por ele. Isso quer dizer que quando a alma acorda neste mundo, libertando-se das ilusões, consegue ver o seu eu superior e é inundada pelo amor universal, ficando ligada a esse amor de maneira permanente. O casamento. O que significa o casamento? Então, os dois se casam, o príncipe e a princesa. A alma com o espírito, a personalidade com o eu superior, ou seja, a princesa que acordou com o príncipe que veio a salvar. Os dois se casam. Isso, em alquimia, chama-se casamento alquímico, ou a harmonização dos contrários. Quanto à eternidade, a princesa e o príncipe casam-se e vivem felizes para sempre. Isso quer dizer que quando a alma encontra o espírito, une-se a ele, casa-se com ele e o casamento dura por toda a eternidade. Faz parte dos ensinamentos iniciáticos que os mestres e instrutores da humanidade inspiram a criação de contos para crianças, ou melhor, contos que aparentemente são para crianças, mas que destinam-se a toda a humanidade. Contos esses que ensinam a grandes leis e fatos universais de uma forma que, além de divertir, servem para manter acesa a chama da consciência espiritual que em cada ser humano existe, lembrando do seu destino evolutivo pelos caminhos do universo. Então, isso quer dizer, meus irmãos, que esta fábula da Bela Adormecida é algo extraordinário, extraordinário. É uma história para... Nós estamos aqui 5 para as 10. Né? Eu tenho aqui uma parte 5, que é a Era de Aquário. Era de Aquário, né? Mas eu estou vendo que não, em 5 minutos não vai ser possível, é muito pouco em 5 minutos, para transmitir todo o ensinamento que nós temos a respeito da Era de Aquário. Por isso eu falo com o Alain. Alain, por favor. Pois não, professor. A Era de Aquários, que eu tenho aqui, como a 5ª parte, é uma parte ainda muito extensa, né? Muito importante, para ser desenvolvida aqui, já estamos menos de 5 minutos, né? Quase 4 minutos. Então, eu proponho que este tópico seja depois incluído numa outra apresentação. Não vai se perder. Perfeito. Perfeito? Porque não vai dar tempo. Se eu tentar explicar, não vai dar tempo. Essa explicação que eu vou dar aqui vai demorar... É uma explicação para 15, 20 minutos, no mínimo, né? Porque uma era de Aquários é um assunto muito importante. Mas o que eu proponho é o seguinte: nós incluirmos este tópico, a Era de Aquário, numa próxima apresentação. A gente faz de maneira tranquila, né? Sem perder nenhum ponto importante. Né? Isso é importante. E eu sugiro que, nesse tempo que nos falta para terminar, faltam 4 minutos para as 10 horas, né? Tem que terminar às 10 horas pontualmente, que sejam abertas perguntas, né? Eu só quero... Por favor, eu só quero lembrar para os nossos os presentes que estão assistindo a palestra, que posso falar da questão da participação de outras pessoas, Alain? Pode, claro. Pode. Então, o Alain sugeriu que outros irmãos e pessoas participassem dessa reunião.
É isso? Não, então, dessa vez não foi feito, mas nós estamos planejando para, em vez de somente eu e o Alain, ter outras pessoas participando, trocando ideias, etc., né, para ver uma dinamização desse encontro de live semanal que nós estamos fazendo. Então, esse é um outro projeto que está sendo desenvolvido, né, para estimular a participação de mais pessoas e tornar o assunto mais participativo, né? Pois não, Alain? Você ia falar, por favor? Você ia falar alguma coisa, Alain? Não, eu só perguntei aqui, por enquanto ninguém fez pergunta, só está o pessoal agradecendo o senhor aqui, que eu vou colocar algumas mensagens para o senhor ver, ó. Nivaldo, Cleide Arantes, boa noite, Maria da Penha, Berenice Prata, boa noite, Canal 3005, Carla Magnana, Elza Almeida, boa noite. Noara. Noara Rária, que bom te ver por aqui. Carlos Antônio, tudo bem? Um abraço. José Maria, ótimo. Marlene Oliveira Melo, boa noite, obrigado pela presença. Nice Coronato, boa noite. Paulo Roberto Moreira, boa noite, pessoal, muito bom, ótimo. Boa noite, excelente. Mauro Melo, que bom. Olha, José Maria, iniciação da Bela Adormecida, maravilhoso, que bom, é realmente Bela, é muito bom. Carlos, muito bom, obrigada. Que bom, fico muito feliz com isso, estou muito feliz. Eduardo Nunes Carvalho, quanta linguagem iniciática contida na Bela Adormecida. Ótimo, perfeito. Perfeito. Eduardo Nunes Carvalho, parabéns. Ótimo. Então, professor, a gente teve aí um pico de quase 50 pessoas acompanhando, o senhor viu aí as... Quase 50 pessoas, ótimo, perfeito. Que bom, que bom. Eu fiquei muito feliz, porque esse assunto é maravilhoso, maravilhoso. Podemos encerrar então, professor? Podemos encerrar também. Ótimo, perfeito. Então, eu quero agradecer a presença de todos que acompanhou o professor aí nessa segunda parte do assunto. Desejo uma boa noite a todos e até terça-feira na live lá do pessoal da hora. Ótimo. Boa noite a todos. E depois, na outro sábado, né? Sim, nós vamos anunciar qual vai ser o próximo assunto. Nós estamos tendo sempre sábado as nossas lives. E terça-feira tem a live da UAR. Né? Isso. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Eu quero somente dizer uma coisa: luz, paz e amor para todos.